Olá a todos meus queridos irmãos e minhas irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre a vida de cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos a mais uma devocional do dia, alimento diário para as nossas vidas. Que você possa ficar aqui para ver essa pequena reflexão que o nosso Deus nos envia no dia de hoje, né? O maná que desce do céu, o pão que desce do céu todos os dias. Todos os dias nós precisamos alimentar o nosso espírito. Como a gente alimenta o nosso corpo, necessitamos desse pão diário todos os dias, para que o nosso espírito venha a ser fortalecido pela palavra de Deus. Que você já possa curtir, comentar e compartilhar, né? Para dar uma força aí para o canal crescer. E Deus vai abençoar grandemente a sua vida. Você nos encontra aqui no livro de Tiago, o capítulo 1 e o versículo 19, que vai dizer assim: Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Amém? Aqui é uma exortação, né? Para todo o povo de Deus, que a gente tem que ser tardio para falar e a gente deve estar sempre pronto a ouvir as outras pessoas, né? Sempre pronto a ir disposto a ouvir as pessoas, não só querer falar e falar e falar o tempo todo e não deixar as outras pessoas falarem também. Porque nós, né, temos esse hábito de só querer falar dos nossos problemas, falar da nossa vida e não querer ouvir as outras pessoas. E muitas das vezes tem pessoas que estão precisando conversar, está precisando desabafar. E muitas das vezes a gente não deixa as pessoas colocarem o que ela está sentindo, o que ela está passando para fora. A gente, de certa forma, atropela elas e começa a falar da gente também e não se importa, de certa forma, com o outro. Nós devemos ser mais ouvintes do que falar, né? A gente deve ouvir mais do que falar. E que também fala sobre se irar, que a gente não deve se irar, porque a ira vem de Deus, né? Aqui fala, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Quando a gente se ira e por causa da ira a gente peca, comete um pecado, essa justiça não vem de Deus. Deus não opera dessa forma. A gente se ira, é normal, a gente fica com raiva, a gente fica bravo, é normal, porque faz parte da gente. Nós somos seres humanos, não tem como a gente viver 100% zen o tempo todo, né? Nós sempre, uma hora ou outra, vamos ficar com raiva, ficar bravo, ficar irado, mas a gente não deve deixar a ira sobressair, a gente não deve deixar a ira tomar conta da gente, a gente cometer algo por causa da ira, por causa da raiva, por causa do ódio, porque se a gente cometer isso, essa justiça não vem de Deus. Nós devemos tentar nos acalmar e colocar nas mãos de Deus. Se alguém fez algo para nós que nos deixou bravos, que nos deixou irritados, a gente deve colocar nas mãos de Deus, que Deus resolve, né? A justiça vem dele, é ele que tem a solução para todos os problemas. Se a gente for irar, a gente vai acabar pecando. Se a gente for cometer algo por causa da ira, a gente vai acabar pecando e isso não agrada a Deus. E por causa da ira e da raiva, acontecem muitas coisas ruins, né? Infelizmente, por causa disso, as pessoas muitas vezes, por causa de uma raiva ali, que teve uma fúria de raiva, cometem muitas coisas erradas, né? E isso não provém de Deus. Deus não se agrada dessas coisas. E a gente tem que tentar se acalmar, se manter calmo e tranquilo e entregar nas mãos de Deus, porque Ele é que é o justo e o juiz. Ele é que sabe, Ele é que conhece todas as coisas. Nós devemos nos colocar sempre diante de Deus. A gente tem sempre que ouvir as pessoas falarem, a gente tem que sempre dar oportunidade para as pessoas falarem também, né? E ser ouvintes, ouvir sempre as pessoas falando e ouvir principalmente a palavra de Deus. Nós temos que estar sempre atentos a ouvir a mensagem do Evangelho, a ouvir a palavra, a ler de forma falada para que você mesmo se ouça lendo a palavra, né? E que você vá ouvindo
o que a palavra está ali falando, nós devemos estar sempre atentos a ouvir a mensagem do Senhor, a palavra que Ele quer para nós, porque é ouvindo a palavra que a gente vai ter fé, é através da palavra que a gente adquire fé. Então, a palavra do Senhor fala, né, que quando a gente lê a palavra nós vamos ter fé. Então, como é que a gente vai ter fé se a gente não lê a palavra, se a gente não fala da palavra de Deus? Nós temos que estar o tempo todo atentos a ouvir a palavra do Senhor, né? E também estar sempre atento a não viver falando murmurações. A gente não deve estar murmurando o tempo todo, reclamando o tempo todo das coisas, né? O tempo todo, reclamando disso, reclamando daquilo. Não, a gente deve dar graças em todas as coisas. A palavra do Senhor fala que nós devemos render graças a Deus por todas as coisas, porque Deus é conhecedor de tudo e Ele sabe de todas as coisas. Se a gente está passando às vezes por algo difícil, por alguma situação difícil, Deus sabe de todas as coisas. A gente deve levar os nossos clamores diante dele, mas não viver reclamando o tempo todo, porque isso desagrada a Deus. Isso é não ter confiança em Deus, viver murmurando e viver reclamando. O povo no deserto, quando passou os 40 anos no deserto, vivia reclamando o tempo todo. Eles nunca estavam satisfeitos com nada, né? Eles viviam o tempo todo reclamando de uma coisa, reclamando de outra, e Deus sempre estava ali cuidando deles, suprindo todas as necessidades, mas eles não paravam de murmurar, não paravam de reclamar. Eles viviam falando e reclamando o tempo todo, tanto que Moisés era considerado o homem mais manso da terra, e até Moisés perdeu a paciência com o povo, né? Infelizmente, porque eles não paravam de falar, eles não paravam de murmurar, era o tempo todo reclamando, e com isso eles acabaram perdendo a bênção de entrar na terra prometida. Então nós devemos ter um coração mais agradecido a Deus, mais temente a Deus, mais confiante em Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. Se a gente está passando por algo difícil, que a gente clame a Ele, peça a Ele, mas não fique reclamando, e agradeça, porque Ele cuida da gente. Apesar de todas as coisas que a gente passa, Ele está cuidando da gente, Ele está conosco lado a lado, né? E que a gente possa ouvir mais a palavra do Senhor, estar mais confiante na palavra, né? Adquirindo fé através da palavra, e se irar menos, né? Pecar menos por causa da ira, porque a ira vem de Deus, a justiça vem dele, que a gente entregue tudo nas mãos do Senhor. Então essa é uma palavra de exortação, né? Para que a gente seja mais ouvintes, falar menos, reclamar menos, ouvir mais as pessoas, ouvir mais a palavra de Deus, e não pecar por causa da ira, porque aí a vingança vem do Senhor, Ele que resolve, Ele que sabe todas as coisas. Então você fique com essa reflexão para a sua vida, né? Eu tomo para a minha vida também toda a palavra que eu tiro todos os dias que o Senhor manda, não sou eu que tiro, todos os dias a palavra que o Senhor manda para devocional, eu tomo primeiramente para mim, para depois vir passar aqui para vocês do canal, amém? Que a graça e a paz do Senhor alcance a sua vida, o seu coração, que você possa ser ricamente abençoado pelo poder da palavra de Deus. Deus abençoe a todos, e fique que eu vou orar por você, amém? Querido Deus eterno Pai, obrigada, Senhor, por mais essa palavra poderosa, Pai amado, que a gente possa ser obediente à Tua palavra, que a gente possa viver com menos ira no nosso coração, que a gente possa colocar tudo nas Tuas mãos, Pai, pois o Senhor é quem resolve todas as nossas causas, o Senhor é o nosso Deus, o nosso advogado, o nosso juiz, que a gente possa ser mais ouvintes, Pai, e ouvir principalmente mais a Tua palavra, porque é o que mais a gente precisa, é ouvir a Tua palavra, que a gente possa ouvir o nosso próximo com o coração aberto, que a gente possa falar menos e murmurar e reclamar menos, Pai amado, que o Senhor nos dê um coração obedientes à Tua palavra, porque isso é o que agrada ao Senhor. Que a Tua graça venha sobre as nossas vidas, que a gente seja guiado e movido pelo Teu Santo Espírito, Pai amado. Que o Senhor venha nos guardar, nos proteger de todo o mal, a nós, a nossa casa e os nossos. Que o Senhor venha abençoar os nossos lares, a nossa casa, a nossa família. Que o Senhor venha levar cura, Pai, para quem está clamando por cura.
Que o Senhor venha dar salvação para quem precisa de salvação. Que o Senhor venha dar libertação para quem vive presos, Pai, nos vícios. Que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas, Pai amado. Que o Senhor possa levar harmonia e paz aos lares. Que as famílias venham viver debaixo da Tua paz, da Tua graça, da Tua proteção. Unidos e amando uns aos outros, Pai, como o Senhor quer. Que o Senhor leve paz e harmonia, alegria, possa abrir portas de empregos, que as pessoas possam ter o seu sustento diário e que o Senhor venha nos abençoar grandemente, porque as tuas bênçãos é que nos enriquece, Pai amado. Eu te peço e te agradeço, no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos, nos guarde e nos proteja, livre todos do mal, nós, a nossa casa e os nossos. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém.